Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no nosso Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje teremos mais uma aula de História, conteúdo do terceiro bimestre, a primeira aula da sequência de 3 aulas sobre a Roma Antiga. Hoje a gente vai ver os primórdios aí, as origens da civilização romana, trabalhando ali com o início da ocupação da Península Itálica, as versões lendária e histórica para justificar aí o início dessa civilização e muito mais. E para hoje, aqui nas nossas interações via chat, como sempre, contamos com a presença da professora Janaína Jardim. Boa tarde, professora Janaína. Boa tarde, professora Luíse. Boa tarde a todos os estudantes aí da primeira série do ensino médio. Lembrando que ao final da nossa aula vocês devem avaliar, dar a opinião de vocês. Vamos ler a habilidade de hoje? Então, professora Luíse. Vamos lá, vai aparecer na tela para vocês a habilidade e os objetivos da aula de hoje. Então vamos lá, o objetivo da nossa aula é apresentar o contexto da ocupação da Península Itálica, as primeiras formas de organização social e a política de Roma na Antiguidade. A habilidade é reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais, relacionando-os às transformações no contexto histórico. Esta habilidade ela fica bastante clara, vocês vão ver nas próximas 3 aulas, começando por esta de hoje, o quanto as dinâmicas de grupos sociais redesenhavam em vários momentos a questão política em Roma. Então, esses movimentos que acabam culminando em diferentes formas de organização política começam por dinâmicas dentro da sociedade de Roma, tá? Antes que a gente comece a explicação, colocar aí os pontos propostos para a aula de hoje, a gente vai começar com uma interação que vai levantar aí os conhecimentos que você, estudante, já possui sobre Roma. Lembrando que este conteúdo também, esse objeto de conhecimento Roma Antiga, também vocês já viram lá no Fundamental, no 6º ano, tá? Olha aí que vai aparecer na tela para vocês. Então, olhem essa imagem, tá? Nós temos a descrição dela aí, Lupa Capitolina. Olha aí os nomes que aparecem, talvez vocês já conhecem essa história. Se você, estudante, conhece essa história, conta rapidinho para a gente no chat. Vocês vão ter 2 minutos para elaborar essa breve explicação sobre a história que está relacionada com essa imagem aí. Já já a gente volta. Voltamos. Muitos estudantes aqui utilizando a sua atitude historiadora e respondendo no chat. O chat está bem legal, professora Luíse. Bom, o Bruno, ele respondeu: Rômulo e Remo foram jogados em um rio e encontrados por uma loba. A Letícia Bezerra:
Não conheço, mas seria a criação de Roma? Olha, ela chutou e chutou certo, né? Exatamente. O Eric, ele respondeu, são 2 crianças que foram cuidadas e amamentadas por uma loba. Yasmin, ela respondeu, são irmãos gêmeos criados por uma loba, e eles crescem e se separam, pior que isso, né? Eles não só se separam, né? Mas como um vai matar o outro aí. Júlio César, uma mãe amamentando seus filhos, muito bela resposta. Sabrina, são gêmeos, Rômulo e Remo, eles foram achados por uma loba que os criou e treinou até que eles fundaram Roma. Então, assim, de fato, as respostas estão todas corretas, não é, professora Luísa? Exatamente. Então, todo mundo, em maior ou menor grau, já ouviu falar dessa história, a lenda de Rômulo e Remo, né, que é aí uma versão lendária para a origem de Roma, né? Eu sempre brinco, quem voltar lá no século X, ou no século 8 ou 5, for parar em Roma e parar qualquer romano na rua e perguntar como que Roma surgiu, vão contar a história do Rômulo e Remo, né, que pela mitologia ali eram filhos de Marte, com uma princesa, né, que era a herdeira do trono de Alba Longa, e aí ela teve com Marte esses meninos, os gêmeos Rômulo e Remo. Mas, para que esse trono não fosse usurpado dos meninos, porque eles tinham um tio que tinha essa intenção, a mãe coloca os 2 bebês no rio, né, professora? Exato, o tio deles era no Mítor, né? Isso. E aí esse tio deles coloca as crianças no cesto, esse cesto ele vai ali, vai levar as crianças até um local onde está a loba, né? Qual é o nome da loba? É Lupércia? Loba Capitolina. Capitolina. Então eles levam até, o rio leva até essa loba vai criar os 2 príncipes. Só que quando eles crescem e vão fundar ali Roma, o que acontece? Eles vão entrar em atritos. E, infelizmente, Rômulo mata Remo, né? Exatamente, porque o local ali, que é o Monte Paladino, onde eles foram encontrados pela loba, quando eles, o avô deles, na verdade, o rei Amúlio, encontra os netos de volta vivos, já adultos, ele fala assim, vocês podem fundar um novo reino nesse local, que é justamente Roma. Só que aí qual dos 2 vai ser o rei, né? Aí eles resolveram, infelizmente, desse jeito, um matando o outro. Mas esta, claro, é a versão lendária. Agora a gente vai começar a construir a versão histórica, ou seja, a versão que, por conta dos vestígios, né, encontrados, aí a gente sabe que a história, né, é uma ciência que é muito pautada na questão dos vestígios, dos documentos, das fontes históricas. Então, através disso, construiu-se uma outra narrativa para justificar as origens de Roma. Então, vamos começar pelo começo, né, professora Janaína? Vamos localizar, exatamente, vamos localizar Roma para vocês. Olha o que vai aparecer aí no mapa. Então, olha só, esse círculozinho vermelho localiza Roma para vocês, fica ali às margens de um rio, que é o rio Tibre, não confunda com o rio Tigre, tá? Perdão, é o rio Tigre, né? Você está se referindo ao Tigre Eufrates? O Tigre é da Mesopotâmia, até eu tô confundindo, Esse é o Tibre. Bre, tá? Com B de bola. E nessa região Roma foi construída, tá? Ela foi ocupada, a Península Itálica, que é esse que vocês estão vendo aí no mapa em forma de bota, ela foi ocupada por volta do século X, de acordo com os vestígios que foram encontrados, né? Construções e coisas nesse sentido, por esses povos que aparecem aí na tela para vocês, os itálicos, latinos, sabinos, etruscos e também os gregos, tá? Então esses são os povos povoadores aí da Península Itálica, dando destaque para latinos e sabinos, que foram os primeiros que chegaram aí, e depois os etruscos tiveram uma participação importante na questão da política, que é o que a gente vai ver, e o que vai fazer o link com a nossa habilidade de hoje, tá? Vamos para a próxima tela, por favor. Então, olha só a origem histórica de Roma. Vamos fazer esse breve descritivo aí para vocês. Então, lá por volta do século X, os povos, principalmente os sabinos, foram formando aldeias. Eram diversas aldeias às margens do rio Tibre, tá? A população dessas aldeias eram seminômades, ou seja, elas viviam do pastoreio e da agricultura. Quando se tinha um cultivo ali da agricultura, eles ficavam estabelecidos no território para acompanhar o ciclo ali do plantio e da colheita. Mas os grupos que se dedicavam ao pastoreio, eles eram seminômades, eles viviam num lugar aqui, depois de uma temporada eles iam para outra localidade, porque o pastoreio exige esse tipo de deslocamento para você praticar essa atividade econômica. E aí o que acontece? Acontecia a história do foi namorar, perdeu o lugar, né? Enquanto alguns grupos aí dessas aldeias se deslocavam para praticar o pastoreio,
a aldeia ficava abandonada, ficava com poucas pessoas e isso facilitava a ocupação de outros povos, né? Então, essas primeiras aldeias seminômades eram de sabinos e com o tempo, né? Perdão, eram de latinos e com o tempo os sabinos começaram a se juntar aí, invadindo essas aldeias, e eles foram se mesclando, latinos e sabinos ali, né? Às vezes essa invasão era um pouco violenta, às vezes não. E aí a ideia, né, para que se minimizasse essa vulnerabilidade do território, foi estabelecer que a partir de um determinado momento, mais precisamente do século VIII, não vai ser mais seminômade, nós vamos ser sedentários, ou seja, a gente vai se fixar no território e esse território terá um regime político centralizado. E é aí que se forma a monarquia romana, tá? Então, a monarquia romana, como vocês sabem, monarquia significa governo de um, né? É representado geralmente por um rei, certo? E essa monarquia aí é uma monarquia hereditária, tá? E a partir de um determinado momento, os etruscos passaram também, que é um povo que chegou depois, que a gente vai ver já já, passaram também a ocupar o poder político, tá? A gente tem que colocar a seguinte questão: no início da história de Roma, eles tiveram essa monarquia aí, né? Foram sete reinados, os 4 primeiros por romanos e depois os 3 últimos por etruscos, certo? Vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre o povo etrusco no próximo slide. Então, olha só, os etruscos eram comerciantes e navegadores da região noroeste da Península Itálica. Eles não são povos originários ali daquela região específica nas margens do Tibre, tá? Eles chegam nessa região por volta do ano 600 e eles formam alianças com a aristocracia romana, que eram essas pessoas que ocupavam ali o poder político, que já já a gente vai ver como se organizavam. E foi uma espécie de acordo, né? Nós, etruscos, gostaríamos de nos estabelecer aqui nessa cidade de Roma. Ela tem uma localização bacana, né? A estrutura de Roma antes dos etruscos não era muito grandiosa, não era nenhum Egito, não era nenhuma Atenas, era muito simples, né? Parecia muito com as origens da Grécia. Lembra quando eu expliquei para vocês sobre os cretenses e os micênicos? Era mais ou menos aquela configuração. Existia um palácio central, as aldeias iam se organizando em volta desse palácio, era tudo muito simples. Quando os etruscos chegam, por serem comerciantes, eles precisam de uma estrutura maior, né? Eles precisam de um porto, eles precisam de estradas para poder fazer aí a movimentação das mercadorias, promover o comércio, né? E aí eles fazem uma espécie de acordo com essa aristocracia romana que já existia lá. A gente se estabelece aqui, a gente, etruscos, do nosso próprio bolso, a gente banca reformas, melhorias estruturais na cidade de Roma e vocês nos deixam estabelecer, ficar aqui nessa região, porque a gente sabe que a questão territorial no mundo antigo geralmente gera guerras, né? E esse acordo é feito, os etruscos permanecem no território de Roma, essa aristocracia, né, formada por latinos e sabinos inicialmente, né, e depois vai configurar a classe lá dos patrícios. Eles topam esse acordo, mas com o tempo esse acordo acaba, né, dando um pouquinho de problema, porque com essas melhorias que os etruscos promoveram, o que eles acabaram fazendo depois? A gente bancou Roma, a gente melhorou a cidade, agora a gente quer a nossa recompensa. E a recompensa não era só ficar em Roma, e sim governá-la. Tá? Vamos dar uma olhadinha aí em algumas heranças arquitetônicas dos etruscos, né, que por serem de qualidade, né, porque representavam técnicas diferenciadas de construção, permitiu-se que ainda hoje a gente tenha vestígios dessas melhorias, tá? Então, por exemplo, uma das contribuições da cultura, da arquitetura etrusca para os dias atuais é a arquitetura em abóbada, né, a estrutura de abóbada. A abóbada é essa forma circular que vocês estão vendo ali na primeira imagem, na imagem de cima, né? Forma-se um arco. Neste arco, ele não tem coluna, nenhuma estrutura por dentro para sustentar essa forma. É um tijolo se apoia no outro. Muitas vezes dispensa-se a necessidade de colunas por conta dessa estrutura em abóbada, dessa estrutura em arco. Isso foi utilizado depois em outras construções ao longo da história. E quem introduziu isso foram os etruscos. Abaixo, essa imagem que tem vários tijolinhos aí, é um trecho da muralha serviana, que era uma daquelas obras estruturais
que os etruscos promoveram em Roma. Essa muralha servia justamente para proteger Roma de invasores, né? Então, vocês vejam que os etruscos pensaram em tudo, né? Em desenvolver a cidade, fazendo uma estrutura bacana para isso e protegendo essa cidade de invasores. E hoje fica perto de uma estação de metrô, esse trecho que tem aí nessa imagem da muralha serviana, ou seja, uma coisa construída lá no século V, VI, está de pé até hoje. Certo, gente? Tudo bem, professora Janaína? Sim, eu estou aqui acompanhando, né, e viajando na história, porque não quero nem dar um spoiler, né, professora Luíse, só que quando nós observamos lá o mapa, Roma, ele começa uma monarquia, um território tão pequeno, né, e depois vai ficar tão vasto, assim, essa história ela vai ter um desdobramento tão incrível que Roma, ele chega no período imperial, assim, dominando parte da Ásia, África, Europa, mas já estou dando um spoiler, né, pro... Não tem problema, até porque é bem isso que a professora Janaína falou, né, parece que ninguém dava nada por Roma, né, se a gente for pegar a grandiosidade do Egito que veio tão antes, né, e falar assim, só uma cidadezinha ali naquela península ali, e aí vocês já sabem o que aconteceu, né, virou uma coisa enorme e isso aconteceu de uma forma muito rápida, inclusive, essa ascensão de Roma, essa expansão toda foi muito rápida, certo? Vamos continuar agora a nossa aula justamente falando sobre... acho que é um exercício, é isso? Temos uma interação agora. Isso mesmo. Então, vamos lá para um exercício aí, vai aparecer na tela para vocês justamente avaliarem se vocês estão aprendendo, né, pegando aí o que a gente está passando na aula de hoje. Então, olha só, assinalem a alternativa que corresponde à hipótese histórica mais provável sobre as origens de Roma. Então, olhem as alternativas aí, aponte somente a letra da alternativa no nosso chat e daqui a pouquinho a gente volta. Um minutinho. Então, vamos à correção da atividade. Professora Luíse, muitos estudantes respondendo aí a alternativa B. Vou citar alguns, né? Porque foram vários. Então, o Felipe, o Rafael, Tiago, Luan Souza, Ingrid, Júlia, Felipe, entre outros. Há um consenso aqui entre a alternativa B. É isso mesmo, estudantes, parabéns. Vai aparecer aí na tela para vocês a resposta correta no próximo slide. É a alternativa B, isso. Olha lá, Roma é resultado da formação de várias aldeias pastoris, né? Nós vimos isso lá, que eles eram seminômades, justamente por conta dessa atividade do pastoreio, e essas aldeias foram fundadas principalmente por latinos e sabinos, que dos povos originários eram os mais predominantes. Então, muito bem, parabéns aos estudantes pela correta resposta aí no nosso chat, tá? Vamos dar uma olhadinha como estava organizada a sociedade romana nesse primeiro momento, aí período da monarquia? Dá uma olhadinha na nossa já famosa pirâmide social, né? Então, os grupos sociais que existiam em Roma, no início, eram esses. Como eu disse, essa aula vai ter uma sequência de 3 aí, que vão trabalhar com a mesma habilidade. A gente vai perceber, aí já dando spoiler, né, das próximas, que essa configuração social dá uma mudada, tá? Então, nesse momento inicial de Roma, a sociedade está dividida entre patrícios, plebeus, clientes e escravizados, tá?
de novo, a história de quem chega primeiro no ônibus, senta na janelinha, né, professora Janaína? Sempre pega o melhor lugar, Sempre né? pega o melhor lugar. Então, se lá na Grécia nós tínhamos, por exemplo, em Atenas, os eupátridas, né, que eram os bem-nascidos, descendentes dos jônios, em Esparta a mesma coisa, né, os espartanos, descendentes dos dórios, aqui os patrícios como sendo aí os descendentes dos primeiros povos fundadores, né, aquele pessoal que formou a monarquia, que fundiu as aldeias, transformando-as, né, num território fixo ali, com poder centralizado. Esse grupo configurou-se aí como sendo os patrícios, né? A palavra patrício é tipo pai da pátria, né? Tem a ver com pai, com pátria. Então, como se eles fossem os donos de Roma. E a classificação desse grupo é igualzinho lá da Grécia, igualzinho o pátria, igualzinho os espartanos. São os donos das melhores terras e eles alegam, né, que por serem os descendentes dos povos fundadores, eles têm direitos, né? Então, eles têm os privilégios ali na mão, tanto a questão da posse, da propriedade, como também a questão do poder político, que a gente vai ver na próxima tela. Mas vamos voltar lá na nossa pirâmide, tá? Na pirâmide, por favor, isso. Então, olha só, os plebeus estavam sujeitos à escravidão por dívida. Quem eram os plebeus? Eram os trabalhadores ali, eram camadas médias, alguns também empobrecidos. Muitos plebeus eram donos de terra, mas não em terras de qualidade e quantidade igual dos patrícios, mas eles tinham ali pequenas propriedades, eram comerciantes, mas muitos plebeus também não tinham terras e trabalhavam como camponeses em terras de patrícios. E aí aquela situação que nós também já vimos em outras civilizações do mundo antigo, a gente percebe, né, nesse início de Roma aí, né? Eles trabalhavam nas terras dos patrícios, às vezes esses patrícios deslocavam esses plebeus para conflitos, guerras, eles abandonavam a terra deles para ir trabalhar na terra e a terra deixava de produzir. Quando eles voltavam, das duas uma, ou eles encontravam patrícios que tinham tomado a terra deles, ou eles encontravam um patrício batendo na porta dele, cobrando dívida daquele período em que ele esteve fora, justamente lutando na guerra. Então, olha aí o plebeu caindo lá para o último posto da sociedade, virando um escravizado aí por conta das dívidas, certo? Depois nós temos os clientes, tá? Os clientes parece, né, num primeiro olhar, que eles têm um certo privilégio, né? Porque eles vivem na casa dos patrícios, eles têm direito à casa, né? Às vezes eles moram mesmo junto ali no palácio, né? Na casa do patrício, trabalhando para eles, como professor dos filhos, né? Como o funcionário que administra a casa. Contadores, né, professora? Contadores. Contadores, às vezes até artistas. Artistas. Né? Então parece que é um privilégio. Só que o cliente, se a gente for olhar mais aprofundadamente, eles não têm liberdade individual, porque eles estão submetidos às famílias patrícias. É como se eles fossem um serviçal que já faz parte da família. Mas ele não pode sair de uma família e trabalhar na outra. Ele não tem essa liberdade, né? E ele não ganha um soldo, né? Um salário por conta desse trabalho. Ele ganha só o direito à moradia, à comida, ali junto com a família dos patrícios e nada mais. Então, talvez pela questão da falta da liberdade, é que ele está ainda abaixo do plebeu. Às vezes eles viviam em melhor condição de vida, né? Porque usufruíam dos bens dos patrícios, mas eles não têm a liberdade. Então, eles estão abaixo, eles estão ali entre ser um plebeu e um escravizado. Que aí, escravizado, neste momento, a maioria, né, eram escravizados por dívidas, tá? Eram plebeus que acabavam se tornando escravizados. Essa situação muda um pouquinho. Os escravizados sempre vão ficar na base da pirâmide social de Roma, mas as circunstâncias pelas quais a pessoa se torna escravizado dá uma mudada mais para frente, tá? Agora sim a gente vai ver aquela tela da estrutura política na monarquia romana, tá? Lá no comecinho eu falei para vocês que na monarquia, né, era um poder centralizado e hierárquico, e hereditário, ou seja, passava a ser de pai para filho. Mas depois, quando começou a monarquia etrusca, isso dá uma mudada, porque esses patrícios, eles vão escolher um etrusco para governar, né? E aí a alternância sempre passa pelos patrícios que vão ocupar o principal órgão ali, que é o Senado. Então, vamos voltar aí na nossa tela da estrutura política para a gente dar uma olhadinha. Então, olha só, o Senado está acima do próprio rei, se vocês olharem, né? O Senado é formado pelos patrícios, esse cargo de senador é vitalício, ou seja, para o resto da vida, o cara vai exercer este posto, né?
Esse Senado conta com uma assembleia de guerreiros que eram patrícios, que compunham os exércitos com até 45 anos de idade, né? E esses grupos juntos é que escolhiam o rei, né? Que em latim é rex, né? E ele está restrito, esse poder do rei está restrito a questões religiosas e militares. O Senado, na verdade, era o órgão que legislava, ou seja, elabora as leis, aplica a justiça. Então, esse rei, embora seja um rei etrusco, eles exigiram isso em troca das melhorias que eles fizeram em Roma, como eu falei, ele não tinha plenos poderes, ele estava justamente abaixo, né? Abaixo do Senado. A gente também já viu isso em outro lugar, né? Em Atenas, começou-se também com a aristocracia ateniense ali, né? Tinha o Basileu, que era o rei, que era escolhido pelo Areópago, que era o grupo dos eupátridas, né? E chegou um momento que eles olharam bem e falaram assim, para que esse rei, né? Esse rei nem faz muita coisa, tá ali de enfeite, vamos tirar fora. A mesma coisa aconteceu aqui em Roma. Então, olha a nossa próxima tela. Então, fim da monarquia romana, gente. Isso aconteceu em 509, o mesmo ano em que estavam acontecendo ali a questão da democracia, né, lá em Atenas, né, na mesma época. Então, olha só, os patrícios, embora concordaram inicialmente com aquele acordo com os etruscos, eles meio que engoliram, toleravam, mas eles, no fundo, eles não gostavam da presença dos etruscos no poder em Roma. E foi aquela coisa que eu acabei de falar. Já que está de enfeite esse rei, vamos tirar fora, né? Então, em 509, alegando estarem descontentes com o envolvimento dos etruscos em guerra, ou seja, sempre um pretexto, os patrícios expulsaram Tarquínio o Soberbo, que foi o último rei etrusco. E a partir da queda do último rei etrusco, eles implantam um novo sistema político que é a república, tá? A palavra república significa coisa pública ou coisa do povo. Só que esse povo, esse de todos que vocês estão vendo aí na tela, é de todos só que não, né, professora Janaína? Exatamente, né? Para ser um cidadão aí, precisaria cumprir alguns critérios. E fica muito claro, né, que se os patrícios escolhiam o rei, a partir do momento que um rei etrusco começasse a se opor ou até mesmo a rebaixar aí o poder desses patrícios, com certeza os patrícios eles retirariam mesmo esse rei e iniciariam uma república romana, né? Exatamente. E a república, claro, eles vão ser aí o Senado, né, representado pelos patrícios, o protagonista do poder político. Então, olha só esse quadro que vai ficar aí na tela. Eu vou pedir para o pessoal da produção deixar bastante tempo, porque cada quadradinho desses é uma explicação aí, tá? Então, olha só, os dois primeiros quadros que vocês estão vendo, tá lá, Senado e ditador. O Senado era composto por 300 patrícios com cargo vitalício, 300 caras, é isso mesmo, gente pra caramba com cargo vitalício. E tudo saía do Senado, as leis saíam do Senado, a aplicação das leis, a escolha desse ditador que está aí ao lado, porque a situação do ditador não era usual, era uma espécie de dispositivo de emergência. Caso Roma entrasse em guerra, caso Roma entrasse em estado de sítio, né, quando ela tem ali uma crise muito grande, o ditador entra com plenos poderes para poder governar Roma ali, colocar ordem na coisa, mas o ditador ficaria só por 6 meses no poder. A gente viu depois, né, professora, que quando o ditador subiu o poder, ele gostava de dar uma enrolada ali. Começou a querer mandar muito nos patrícios, né, aí a casa cai, né? Aí a casa cai, né? E aí, abaixo do Senado e do ditador, nós temos 3 assembleias. A Assembleia das Tribos. A Assembleia das Tribos, ela tem uma carinha do demos que nós vimos lá em Atenas, né? Eram grupos de pessoas que representavam ali algum poder político em alguma esfera ali de decisão. E essa tribo era aquela questão da localidade, né? Todo mundo de uma determinada localidade participava dessa assembleia. A função da Assembleia das Tribos era eleger 2 magistrados, que são esses que tem um quadradinho com a bordinha verde, os questores e os edis, tá? O questor é o cara que vai bater na porta de cada pessoa para cobrar os impostos. E os edis eram pessoas que cuidavam da administração das cidades, desde limpeza, policiamento das cidades, abastecimento. Quando implantou-se a política do pão e circo, eram os edis que organizavam aqueles eventos públicos lá no Coliseu e assim por diante.
Vamos para o outro lado, lá na Assembleia Centuriata. Assembleia Centuriata, né, a palavra centuriata vem de centúrias. As centúrias são destacamentos militares. As centúrias, esses destacamentos militares, eles se dividiam em centúrias de plebeus e centúrias de patrícios. As centúrias de patrícios, eles tinham armamento completo, cavalaria, armadura, tudo que fosse necessário para o combate. Já as centúrias de plebeus era mais pobrezinha. Às vezes o cara ia com a roupa do corpo, tinha só uma espadinha, um escudozinho. Era uma centúria um pouco mais precária, tá? E era papel da Assembleia Centuriata eleger pretores, censores e os cônsules, tá? Os pretores são espécie de juízes, tá? Eles aplicam a justiça, aplicam as leis, e os censores, eles estão ali numa função anterior à do questor. Se o questor era o cara que batia na porta do romano para poder cobrar imposto, o censor, ele dizia, ô questor, deixa eu te falar em que porta que você vai bater, porque se for porta de patrício, não pode. Patrício, embora rico, não paga imposto. Quem paga imposto é plebeu, tá? Então, o papel do censor era perguntar tudo da vida da pessoa, né, os bens, a quantidade de pessoas, se tem terra, se não tem, para justamente enquadrá-lo ali em algum grupo da sociedade, que é o grupo que vai ou não pagar imposto. Essa função de censor existe até hoje, né? A gente tem lá o órgão do IBGE, claro que não é com essa função, né, de saber de quem vai cobrar imposto, na verdade até o contrário, é saber onde o governo precisa atuar em termos de política pública, o que está faltando para aquela comunidade, mas esse papel do cara que vai lá, casa por casa, avaliar o grau ali, a situação de cada família, isso começou em Roma e existe até hoje, tá? Vamos voltar lá para a nossa tela dos magistrados romanos para a gente terminar. Então, vendo aí que tem os cônsules, né? São 2 cônsules que, na teoria, segundo o Senado, eram eles que exerciam o poder máximo em Roma. Mas a gente sabe que, na verdade, tudo era o Senado que, né, dava a última palavra. Os cônsules eram 2, por quê? Um chefiava os exércitos, é por isso que é a Assembleia Centuriata que escolhe, ou seja, ele tinha um papel de liderança militar, e o outro cônsul era uma liderança administrativa, ali para administrar a cidade de Roma, certo? E vocês estão vendo aí o último quadradinho que eu não falei ainda, que é o da Assembleia da Plebe. Notem que o quadradinho da Assembleia da Plebe não tem nenhuma setinha ligando ele a lugar nenhum. E isso não é à toa, não é porque a professora Luísa esqueceu de colocar a setinha, não. A Assembleia da Plebe era um órgão que servia para dar a impressão de participação política para esse grupo da sociedade. Então, os plebeus podiam se reunir na Assembleia da Plebe, colocar questões que eram inerentes à condição de plebeu, né? Algum problema, alguma necessidade desse grupo da sociedade. Essa Assembleia debatia esses problemas, criava alternativas e ficava por isso mesmo, tá? Porque esse órgão não tem diálogo com outros. Então, alguma deliberação que a Assembleia da Plebe poderia gerar não era levada para o Senado, não era levada para lugar nenhum. Por isso, tem essa questão da impressão de participação, né? É só para dizer que eles têm uma Assembleia onde eles podem discutir alguma coisa, mas eles não têm correspondência com os demais magistrados, nem com as outras esferas de poder, tá? Então, é aquela coisa para disfarçar, né? Faz de conta que o plebeu participa de alguma coisa. Isso, deixa ele pensar que participa, né? Exatamente, essa situação muda mais para frente, tá? E essa estrutura, então, da República Romana, tá? A gente vai retomar na próxima aula essa mesma tela para a gente ver as transformações na relação entre esses órgãos políticos todos, tá? E aí nós temos só uma última vez, eu vou pedir para a produção colocar de novo esses quadradinhos dos magistrados, só para pontuar que esses em verde são os magistrados romanos, são questores, pretores, censores, cônsules e edis. Dentre esses magistrados, a gente também tem uma hierarquia. As altas magistraturas são os pretores e os cônsules. Já os questores, censores e edis são baixas magistraturas. Então, às vezes, até eram patrícios que ocupavam esses cargos, mas eram aquele patrício que não tem muita terra, aquele que não é tão rico. Agora, ser pretor e ser cônsul, aí sim é uma magistratura alta. Beleza, gente? Acho que agora vocês estão prontos para mais uma interação via chat. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela.
Então, olha só, o poder político em Roma caracterizava-se por uma oligarquia, tá? Isso é uma afirmação. Por quê? Né? Porque o poder político em Roma se caracteriza por uma oligarquia. Em 1 minuto a gente volta. Vamos lá, então, há um consenso aqui, né, no chat, a maior parte dos estudantes respondendo a alternativa B. Está correto, professora Luíse? Está correto. Então, vai aparecer na tela para vocês a resposta correta e a alternativa B. O poder político em Roma é uma oligarquia porque somente os patrícios possuíam direitos políticos, né? Quando os etruscos tentaram ali algum domínio, eles deram corda um pouquinho e depois já cortaram. Então, os patrícios dominam a cena política, inclusive na República, todos aqueles magistrados ali e as assembleias, tudo mais, tirando a assembleia da plebe, obviamente, eram patrícios que ocupavam aqueles cargos todos, tá? Vamos para mais um exercício rapidinho na tela para vocês, o exercício 2. Então, assinalem a alternativa incorreta. Então, olha só, sobre a sociedade romana, é incorreto afirmar, olhem as alternativas, daqui 1 minutinho a gente volta. Voltamos. Então, assim, professora Luísa, eu não vou citar os nomes porque o chat está todo respondendo a alternativa E. Vamos dar uma olhadinha, então, na resposta correta na tela para vocês agora rapidamente. É isso mesmo. Então, é incorreto afirmar que a maioria dos escravizados eram prisioneiros de guerra, quando a gente sabe que a maioria dos escravizados, nesse primeiro momento da história de Roma, eram escravos por dívidas, tá? Então, tá correta a alternativa E, tá? Eu já vou pedir para o pessoal da produção colocar na tela para vocês a atividade complementar. Quem estiver assistindo a aula pelo celular, já bate o print da tela, porque nós temos aí o QR Code e também um link que encaminha vocês para o material ali do caderno do aluno. Lá no caderno do aluno, vocês podem fazer essa situação de aprendizagem, tá? Que fala sobre justamente Roma. Vocês acompanham ali os exercícios e qualquer coisa, se quiser compartilhar com a gente, hashtag Eu no CMSP nas mídias, aí nas redes sociais. Para a gente encerrar, vamos dar uma lembrada para vocês que está rolando a feira de iniciação científica lá, a FECESP, né? Que é a feira que promove a pré-iniciação científica nas escolas estaduais aí. Então, as escolas que já trabalham com essa frente podem inscrever os seus projetos. Então, procurem pela 7ª feira aí e acompanhem ali os procedimentos para inscrição de vocês. E para encerrar, claro, quem tiver com o celular de novo, prepara aí para bater o print da tela da nossa avaliação. Conta pra gente o que vocês acharam da nossa aula de hoje, tá? Aí tem o acesso pelo QR Code também
pelo link. Muito obrigada, professora Janaína. Eu que agradeço pela excelente aula e uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.